Olá, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe os nossos vídeos. Existe uma guerra instalada no Brasil entre direita e esquerda, lulistas e bolsonaristas. Enfim, no fundo, todos eles são iguais. Enquanto o povo brasileiro não perceber que todos eles são iguais, nós iremos cair no poço da mentira e do cinismo. Eu quero compartilhar com vocês, ou melhor, já estamos nesse poço, né? Então nós precisamos ter consciência de que todos eles são iguais. Todos. Não existe a menor diferença. Ou melhor, existe diferença sim, que são perigosas, mas praticamente eles são iguais. Lula e Bolsonaro praticamente são quase irmãos gêmeos. Quase. Quase. Bem diferente, mas quase iguais. Não é verdade? Se você for fazer um balanço aí de níveis de corrupção, de quem roubou mais ou de quem esteve mais envolvido, ou melhor, e retiraremos os nomes de Lula e Bolsonaro como corruptos. Vamos retirá-los. Iremos colocar... E é difícil isso, hein? E é difícil. É difícil. Vamos falar sobre a história política brasileira, então. Vamos falar sobre os grupos que destroem a nossa soberania, que roubam o nosso dinheiro, que fazem absurdos com o dinheiro público. E eles estão aí, tanto na esquerda como na direita. E você não percebe isso. Você morre por causa de Bolsonaro. Você morre por causa de Lula. Você é cego, seu desgraçado. Você não percebe isso? Pela Lava Jato, pelos escândalos promovidos pelas pessoas do PT que estavam envolvidas. Você é cego, não percebe? Os pastores de Bolsonaro, que faziam tudo em nome de Jesus e que estavam pegando barras de ouro. Mas se você for traçar um paralelo entre os dois, você vai perceber que existe uma diferençazinha. Tem gente que pega mais, tem gente que pega muito mais, e tem gente que pega mais e não tem nem muito assim. Mas todos eles estão envolvidos, ou quase todos, nesse escândalo. Eu quero compartilhar com vocês essa matéria, esse artigo que eu achei muito interessante, que fala sobre essa diferença. Olha, esse artigo que está aqui, olha só. Esse é o artigo que está aqui, que é o Inteligência Democrática. E o artigo diz: algumas diferenças entre petistas e bolsonaristas, por Augusto Franco. Esse cidadão aqui é o Augusto Franco. Esse cidadão é Augusto Franco. Mas vamos ver o que o Augusto Franco tem para falar aqui. Esse artigo ele publicou em 16/7/2018. Vamos lá aqui, ler o que ele diz aqui. O Augusto Franco diz: a descrição abaixo não se aplica aos eventuais eleitores do PT ou de Bolsonaro, mas aos militantes petistas, fanáticos petistas e bolsonaristas. Filpotistas e bolsonaristas. Os petistas são cínicos, os bolsonaristas são apenas rudes. O neopopulismo lulopetista é mais sofisticado do que o populismo autoritário de Bolsonaro. Ambos apresentam forças políticas agressivas e muito perigosas para a democracia. De um lado nós temos os pastores megalomaníacos, que só eles vão para o céu, só eles que vão para o céu, que é o pessoal de Bolsonaro, somente eles, os pastores que vão para o céu. Somente eles. É claro que esses pastores não podem definir todo o partido de Bolsonaro, ou até mesmo a ideia central de Bolsonaro. Mas todos os pastores, é só eles que vão para o céu, só os desgraçados que vão para o céu. E de outro, temos os petistas, né, com esse discurso de todos nós somos iguais, o amor pela Cuba, o amor pela Venezuela, o amor pelo comunismo, mas eles querem igualdade para você. Você vai comer pão com mortadela e eles vão comer o caviar. Eles são assim. Eles sempre querem estar no posicionamento melhor. Eles sempre querem estar no lugar melhor. Eles sempre são assim.
Agora, obviamente que eles são mais estrategistas, sim, tanto que eles ganharam a eleição. E eu não estou aqui torcendo contra o governo petista, torcendo contra Lula, muito pelo contrário. Eu sou a favor do governo dele, eu quero que Lula faça muito pelo Brasil e que ele faça coisas boas para o Brasil. Mas a gente tem que refletir sobre os dois. O povo que não reflete, que não percebe, é um povo burro. Agora, não é por isso que eu sou contra o governo de Lula. Não é por isso que na gestão passada eu fui contra o governo de Bolsonaro. Ah, é Bolsonaro, eu quero que ele não faça nada. Não, é burrice. Eu tenho que torcer a favor do governo petista, eu tenho que torcer a favor de Lula para que ele faça o melhor. Mas é fato de que muitos que estão lá não estão fazendo nada, como não fizeram nada lá no governo de Bolsonaro e por aí que vai. Né? Agora, podemos também dizer que até agora nenhum escândalo de corrupção extraordinário foi colocado nas costas do governo de Bolsonaro. Só coisinhas mínimas, roubinho de galinha, é uma joiazinha que foi dada para ele pegou. Agora, essa história de Bolsonaro criar um orçamento secreto para quê com o dinheiro do povo brasileiro? Agora, essa história de orçamento secreto sempre esteve presente, né? Vamos imaginar o orçamento secreto do PT, quanto que vai dar? Enfim, não tem que ter orçamento secreto. Mas vamos ler aqui, né, sobre ele, falando sobre o neopopulismo lulopetista, é mais sofisticado do que o populismo autoritário de Bolsonaro. Ambos representam forças políticas agressivas e muito perigosas para a democracia. Há subterrâneos no petismo como as milícias políticas travestidas de movimentos sociais chamados de MST e MTST. E há também um partido interno composto por elites dirigentes, é verdade, por elites dirigentes que ainda são fiéis ao marxismo-leninismo, mas o bolsonarismo muito mais ameaçador do que o oportunismo eleitoreiro do Messias Bolsonaro. É verdade. Messias Bolsonaro é matéria em estado putréfato. Ixi, li errado aqui. Que essa desencanta há milênios no poço da cultura patriarcal. Nessa lama imunda estão as matrizes do preconceito, dos antivalores humanos e do ódio à democracia. O ódio da democracia está em todos os cantos. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Bolsonaro proibiu alguma coisa na eleição dele, no governo dele? Não. Mais ou menos. Esse não também é mais ou menos. Não vão ser afirmativos, né? Não é bem assim também. Houve um desejo ditatorial. E Lula, hein? Tem ditadura no Lula? Vamos ver. Esse ódio à democracia, eles têm um ódio, né? Eles falam muito de democracia, mas eles têm um ódio. Bolsonaristas são mais... Aí ele diz, bolsonaristas são mais honestos. Será? E menos descarados do que os petistas, mas não por isso menos nocivos à liberdade civis e aos direitos políticos. Os petistas têm organização política centralizada. É verdade, eles são bons. Enraizamento social, estratégia formulada, narrativa ideológica, estruturada, recursos de toda ordem que foram estrategicamente estocados, seguindo a orientação de fazer a revolução pela corrupção. Os bolsonaristas não têm nada disso, são hordas de pequenos predadores que tornam a política como uma espécie de religião. Tudo em nome de Jesus. Agora, o que você é melhor? Tudo em nome de Jesus ou no nome do demônio? Enfim, esse artigo aqui, interessante, que traça esse paralelo. Os petistas adotam a via eleitoral para usar a democracia contra a própria democracia, sem pretenderem, entretanto, abolir a eletividade. Eles querem eternizar no poder vencendo... É isso aí. Enfim, eles querem ficar pro resto da vida no poder, né? Eles querem se eternizar no poder, vencendo seguidamente eleições para ir alterando progressivamente o DNA da democracia. Olha, esse vídeo está sendo feito para o Quai e eu sigo para outra plataforma. Compartilhe nossos vídeos e se inscrevam no canal. Vou para outra plataforma agora, até mais, obrigado. Mas voltando aqui é o seguinte, para uma outra plataforma tem mais de 10 minutos. Então os petistas adotam
a via eleitoral para usar a democracia contra a própria democracia, sem pretender, entretanto, abolir a eletividade. Eles querem se eternizar no poder, vencendo seguidamente eleições para ir alterando progressivamente o DNA da democracia, numa linha bolivarianizante a brasileira. Bolivarianizante a brasileira. Seu propósito é conquistar hegemonia sobre a sociedade a partir do Estado aparelhado pelo partido. Já os bolsonaristas esperam usar o gancho da vitória eleitoral de Bolsonaro para desfechar um golpe contra a democracia no curto prazo. Imagine que, sem base política suficiente, dobrarão o parlamento e o judiciário com apoio de militares e policiais intervencionistas e de militares armados. Lula controla os petistas. Bolsonaro usa e é usado pelos bolsonaristas. É verdade, mas está longe de poder controlá-los. Se ele for eleito e não fizer o que prometeu, tentarão matar o seu mito, trocando por outro aventureiro autoritário, de preferência de farda. Esse é um artigo antigo, não é? Mas como o Bolsonaro já não é mais... tá fora da corrida presidencial, eles podem fazer isso sim. O petismo provavelmente perdurará por muito tempo, por força da reprodução de uma cultura política específica onde se enraizou nos partidos e organizações de esquerda que atuam como linhas auxiliares do PT, nas universidades, sim, nas universidades. Você não pode falar mal de uma ideia petista. Nos sindicatos centrais e associações profissionais, nos chamados movimentos sociais, nos movimentos de direitos humanos e nos movimentos setoriais ou das chamadas minorias sociais, gênero, co-LGBT, etc. Em grande parte das ONGs que atuaram nos governos Lula e Dilma como organizações neogovernamentais que receberam muito dinheiro. Nos órgãos de imprensa, nas áreas de reportagem, jornalismo, em algumas bancas de advocacia, em parte do Ministério Público, nos meios artísticos e culturais, no staff de organismos internacionais do Sistema das Nações Unidas com representação no Brasil, nas organizações latino-americanas alinhadas ao bolivarianismo e no funcionalismo público de instâncias governamentais, sobretudo já ocupado pelo PT. O bolsonarismo, que não tem quase nada disso, posto que floresceu em grande parte nas mídias sociais, com mais intensidade depois das grandes movimentações pelo impeachment, e só virou alternativa política a partir da candidatura de Jair Bolsonaro. Pode ou não virar uma força política duradoura, dependendo do que acontecerá durante e depois das eleições de 2018, que é coisa que já passou. Nós vamos falar agora de 2026, que ele não vai ser candidato, mas ele vai indicar alguém. O petismo, vença ou não as eleições de 2018, que vai ser 2026 agora, continuará apostando na via neopopulista, esperando algum dia voltar ao poder pelo voto. Vai se refazer no Brasil, se preciso, começando do zero, como as Farc estão fazendo na Colômbia. Já o bolsonarismo, se Bolsonaro não vencer a eleição no primeiro turno, pois no segundo turno é bastante improvável, não apostará mais no populismo autoritário do seu candidato, que não passa de um oportunista eleitoreiro. Tende a se transformar em outra coisa pior, isolando-se numa extrema-direita francamente antidemocrática e intervencionista, questionando inclusive a validade da via eleitoral, como já fazem alguns intervencionistas que sabem que Bolsonaro, mesmo vencendo no primeiro turno, não poderá governar por falta de base congressual, sem fazer amplas alianças que desfigurarão sua plataforma. De todo modo, o bolsonarismo não pode se extinguir do curto prazo e a democracia precisará aprender a conviver com a pós-bolsonarista e os
metabolizá-los. Metabolizá-los. Que olha, aí tem algumas falas, eu li rapidinho, li até rápido, porque a letrinha é muito pequena. Tem um comentário abaixo. Enfim, o que vocês acham disso, hein? O que nós precisamos entender é o seguinte: o que eles querem é o poder. É basicamente isso. Eles querem ficar pro resto da vida no poder. É isso que eles querem. Agora, se o presidente Lula, se o governo Lula começar a fazer um bom trabalho, e eu espero que faça, eu espero que ele consiga melhorar a situação do nosso povo e a minha situação também, porque eu também sou do povo. A gente tem que torcer, a gente não tem que torcer contra, não. Seja quem estiver no poder, nós precisamos torcer. Nós precisamos torcer, porque senão a economia desanda e quem perde somos nós. Olha, Dilma, quando ela saiu do governo, ela sofreu o impeachment dela, ela continuou ganhando dinheiro dela, continuou com segurança, ela continua até hoje com segurança, ela tem um carguinho dela, ela está ganhando dinheiro dela, tem o plano de saúde dela, come bem, vive bem, não tem que andar de metrô, não tem que andar de ônibus. Aqui no Espírito Santo nós não temos metrô. Tem segurança, tem carro blindado, aqui nós temos eu tenho meu carro, mas a gente vive com medo, a gasolina é muito cara. Michel Temer saiu, foi preso, mas ele continua com o plano de saúde dele, com as mordomias, com dinheiro, segurança, com todo o pagamento que ele recebe depois de largar a presidência da República. Fernando Collor também, que criou aquele plano Collor, que foi uma desgraça para o povo brasileiro, também o cara foi reeleito como senador, continua com conforto, continua muito bem. A ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, quando está morando nos Estados Unidos, que ela não é boba, está feliz da vida lá com os filhos dela. Né? Lula ficou 8 anos na presidência, saiu, foi preso, teve a Lava Jato, ele saiu, foi preso, mas a prisão dele foi especial. Saiu da prisão, foi eleito presidente da República. Bolsonaro perdeu aí a eleição. Você acha que o Bolsonaro está morrendo de fome? Você acha que o Bolsonaro está passando aperto? Está contando moedinha para pagar a água e a luz dele? Não! Ele tem segurança, ele tem carro disponível, ele tem o dinheiro, ele tem a aposentadoria dele como militar, que ele se aposentou novinho, igual o Lula tem a aposentadoria dele também, Dilma tem a aposentadoria dela também, Bolsonaro tem a aposentadoria dele, tem o dinheiro dele, eu acho que aposentou como deputado também, tem dinheiro dele da presidência da República, os filhos todos políticos. Agora, eu nunca vi os filhos todos políticos, né? Todos os filhos ganhando o salário deles, verba de gabinete, verba disso, todos eles com dinheiro, todos eles muito bem, obrigado. E você aí discutindo, brigando por causa de Lula, brigando por causa de Bolsonaro, eles não estão nem aí para vocês. Eles não estão nem aí para vocês. Eles não estão nem aí. E você não percebe isso. Você briga com seu vizinho, você briga com a sua família, porque você tem parente seu que é de Lula, tem parente seu que votou em Bolsonaro, e vocês brigam aí entre vocês por causa de política. Sendo que vocês não sabem qual é a proposta deles. É tudo. Eles só estão preocupados com eles mesmos. Então essa é a diferença aí. Eu não sei o que é pior. Os pastores lá dizendo que é coisa de Jesus. Ah, o Brasil não deu certo porque Jesus não quis. Jesus não quis. E você tem que se conformar porque Jesus não quis. Que pega a barra de ouro e enfia no rabo, que ficam correndo atrás de dízimo, tirando dinheiro das pessoas que já estão morrendo de fome.
e fica aquele discurso megalomaníaco de mania de que eles são melhores do que todo mundo, só eles que vão para o céu. E aí também você pega os outros religiosos, pai de santo, lá no centro de Bacuma. Eu estava olhando aí uma mulher, diz ela que é mãe de santo, fazendo um trabalho. Eu vou fazer um trabalho para destruir a vida do casal. Pelo amor de Deus, gente, uma situação difícil, vem a desgraçada na tele, na internet falar que está fazendo um trabalho para destruir a vida de um casal, para destruir a vida de uma pessoa. Lá no cemitério, arrancando a grama do cemitério toda desgraçada, estragando o gramado. A prefeitura vai lá, bota o gramado, vem a desgraçada macumbeira, faz um buraco no gramado, pega a foto do casal, bota no buraco para estragar a vida dos outros. Olha, entre o pastor que diz que só ele que vai para o céu e a macumbeira que fica estragando o gramado, botando a foto dos outros no buraco para a formiga comer, para acabar com a vida dos outros, eu não sei o que é pior, meu Deus do céu. Enfim, o problema é que nós vivemos num país da ignorância também, não é? E a gente não pode falar mal de pais de santos, às vezes fazem macumba pra gente. E pastor também, se falar mal nele, eles botam uma praga na gente, que é só eles que vão pro céu. Enfim, é difícil. E os pastores, e o padre também, não é? Aquelas vestimentas, não estou desmerecendo a religião de ninguém. Existem pastores, existe pai de santo. Existem pessoas cegas em todos os cantos, né, na religião evangélica, no pai de santo, existe pai de santo cego, pastor cego, padre cego, todo mundo tem, existe tudo em todos os cantos. Tem gente cega e tem gente que não é cega. Mas enfim, saindo dessa questão religiosa, que eu acho que cada um define bem também a questão partidária dentro desse contexto, mas enfim, também não podemos definir. Eu não entendo, eu não consigo definir quem é pior. Se os lulistas também, que amam Cuba, Cuba. Eu fui entrevistar uma deputada que ela acha que Cuba é o melhor lugar do planeta. Porque a educação deles é maravilhosa, é tudo muito bom. Cuba é o melhor lugar do mundo? Ou sou desgraçada? Cuba é o melhor lugar do mundo? A educação é maravilhosa. A educação é maravilhosa porque eles passam todo mundo. Porque a estatística, a melhor saúde, se for a melhor saúde, queremos mesmo que seja a melhor saúde do mundo. Cuba vive na miséria por causa dos bloqueios dos Estados Unidos. Nós já sabemos dessa história do bloqueio americano. Mas impedir que o outro possa crescer, porque mudou-se muito na Cuba. Elas amam Cuba. Ama. E é isso que traz medo pra gente, esse amor pelo um país que impede a democracia comunicacional. Enfim, mas em meio a tudo isso, em meio aos canalhas políticos que pertencem a esses dois grupos, nós temos os bons, propostas boas sim. Nós temos propostas boas dos petistas, que são sérios. Existe gente séria no PT, existe gente honesta que desenvolve um bom projeto social, sim. E que eles precisam existir, que merecem respeitabilidade, credibilidade e que ajudam muita gente. Existe gente muito boa no bolsonarismo também. Pastores que fazem um ótimo trabalho. E é fato constatado que eles estão tentando incriminar o Bolsonaro de todas as formas. Chamando de ladrão de joias, ladrão de Bagdá. Enfim. Olha, a história é a seguinte. Lula está no poder, ele só vai sair lá em 2026. Não é? Faça um bom governo, presidente Lula. Faça. Né? E o PT tem que tirar esse estereótipo ruim que ficou aí na história, né? Da Lava Jato, dos escândalos de corrupção, né? E desenvolver seus projetos sociais que são maravilhosos, que nós precisamos. Entendeu? A gasolina está ficando muito cara, presidente. Nós que somos pobres, nós precisamos que o seu governo avance. E eu estou torcendo por isso. Estou torcendo. Né? Se fosse o Bolsonaro, eu também iria falar, estou torcendo por você. Porque não adianta.
Eu vou torcer contra o presidente da República? Vou torcer contra o governo? As políticas? E quem sou eu para torcer contra ou a favor? Ninguém. A gente tem que torcer pelo governo que está aí, para que ele faça alguma coisa, né? E é isso. Tem projetos bons aí que estão aparecendo, enfim. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. São 25 minutos de vídeo falando desse monte de porcaria que eu falei. Mas enfim. A ideia é o seguinte: existe os bons e existe os maus. Toda regra tem exceção. Tem bolsonarista que não presta? Tem. Tem petista que não presta? Tem. Tem bolsonarista que presta? Tem. Tem petista que presta? Tem. Tem bons projetos sociais? Tem. Alguns projetos de Bolsonaro foram bons? Sim. Alguns projetos de Bolsonaro foram péssimos? Sim. Alguns projetos de Lula são bons? Sim. Alguns projetos de Lula são péssimos? Sim. Enfim, é isso. O brasileiro tem que ter essa capacidade para contextualizar o que é bom e o que é ruim. A gente não deve cegar os olhos como se Bolsonaro fosse membro da sua família, fosse seu pai, que você estivesse botando a mão no fogo por ele. Você não deve achar que Lula é o homem mais correto do mundo e botar a mão no fogo por Lula. Você não deve colocar a mão por fogo por ninguém, porque o que eles querem é ficar no poder, eles só estão preocupados com você e você é o ferrado. Ou nós somos os ferrados. Eles não estão nem aí. Entendeu? Um abraço, meu nome é Giovanni Braga, compartilhe nossos vídeos. Vamos desejar sorte ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que ele faça o melhor, sim. Tá bom? Tem que fazer, sim, a obrigação dele, vamos esperar, né? E eu estou torcendo pelo governo Lula, sim. Um abraço, compartilhe.